Capítulo 16. Solution não precisou se demorar muito. Carlos chegou à porta e ela saiu imediatamente gritando atrás de si: "Continue trabalhando, tenho uma entrega para fazer." Ela trancou a porta e seguiu Carlos até a entrada. "Então, o que chegou?" Solution perguntou enquanto caminhava rapidamente em direção às escadas. "Kits de acampamento, equipamento militar, mochilas, suprimentos básicos de acampamento, coisas assim", respondeu Carlos enquanto caminhava na frente dela. "Ah, ótimo. Você tem um lugar para guardar isso no hotel, eu acho?" perguntou Solution, olhando irritada para o lado da grade, observando as pessoas entrando e saindo, em vez de prestar atenção no lanche que andava à sua frente. "Ah, sim, claro, Lady Solution. Você só precisa assinar." Carlos andava o mais rápido que podia, mas sentia o olhar dela sobre ele. "Ela está me observando como uma presa, como se tivesse perdido, sei lá, me devorando antes. Que diabos ela é? Ela não é nem de longe tão humana quanto parece." Ele manteve o tremor sob controle, mas não importava o quão rápido ele tentasse andar, apesar de mal parecer mover as pernas pelo que ele podia ver nas superfícies de madeira brilhantes e reflexivas, ela estava sempre a apenas 3 passos ou menos atrás dele. Será que eu conseguiria escapar dela mesmo correndo? Provavelmente não, mas, contanto que eu fique quieto e faça o que me mandam, estarei a salvo dela e de qualquer monstro que possa comandar um monstro como ela. Ele sentiu um nó na garganta se formar junto com a pena no estômago. "Lady Kaiji, o que ela vai fazer com você?" ele se perguntou assim que chegou à entrada e apontou para a carroça que estava estacionada em frente ao estábulo, ao lado. Solution jogou as chaves do pescoço para ele. "Aqui, vá tirar os escravos das jaulas. Diga a eles que preciso que façam um inventário dos kits e experimentem tudo o que precisa ser usado. Enquanto isso, volte para dentro e peça para trazerem as pias. A mestra quer que elas sejam limpas sempre que não estiverem em treinamento." "Eu vou cuidar disso, Lady Solution." Ele gaguejou e estava prestes a ir embora quando sentiu a mão dela em seu ombro. Embora a pressão fosse muito leve, parecia inquebrável como adamantite. "Ah, sim?" Ele olhou por cima do ombro, seus olhos castanhos nervosos indo da mão dela para o sorriso largo. "Não deixe escapar nada sobre o seu pequeno erro do outro dia. Seria uma pena se sua utilidade repentina se tornasse um potencial problema por causa de uma língua solta. Não diga nada ao rebanho, certifique-se de que eles tenham seus cobertores, sua comida, estejam limpos e não saia da linha, nem eles, nem você." "Entendido, Carlo?" Solution perguntou com uma voz suave, que só ficou mais suave à medida que ela se aproximava dele. Ele assentiu nervosamente. "Ah, certo, sim, Senhora Solution. Não se preocupe, eu sou a alma da discrição e do silêncio." "Ótimo, então mãos à obra." Solution disse enquanto passava por ele sem dizer mais nada e começou a indicar aos trabalhadores onde descarregar fileira após fileira de pesadas mochilas marrons carregadas de equipamentos. Quando a senhora se foi e elas voltaram para o seu canto, Kaiji leu hesitante para Priscillis enquanto a jovem a abraçava com força. Foi somente quando a guarda-costas de sua dona se foi que a elfa-demônio desatou a chorar no peito de Priscillis. "Não acredito que você fez isso por mim." Priscillis sussurrou e esfregou as costas enquanto seus braços envolviam a pele roxa da noite. Os olhos castanhos de Priscillis buscaram o vermelho da elfa-demônio, tentando fazer com que seu companheiro se levantasse pelo menos um pouco. Por que você fez isso?" Kaiji fungou um pouco e conseguiu encará-la. "Você se arriscou por mim primeiro. Eu tive que fazer isso, você não conseguia falar, eu não sabia o que ela faria com você. Eu não sei o que você suportou antes de se encontrar aqui, mas não achei que você aguentaria mais punição. E é verdade, eu te mantive acordada. Além disso, acho que não é tão ruim assim. Elfos demônios têm sangue de demônio e sangue élfico dos antigos, nossa expectativa de vida é longa. Acho que 2 anos não é nada. É só que eu estou chorando porque foi tão assustador, especialmente descobrir que ela era capaz de fazer aquilo. Eu senti uma maldade rancorosa naquela mão desde o momento em que a vi, uma amante da morte. Agora pelo menos sabemos de quem devemos ter mais medo." "Sim, mas é pior do que eu temia desde o início." Priscillis sussurrou.
Nós sabemos, pelo menos, que se formos boas, estamos seguras, ela pode ser gentil conosco, nós só temos que ter cuidado extra para não contrariá-la. Priscila segurou o rosto de Kaiji entre as mãos. Sou escrava desde que nasci, você é nova nisso, vou te mostrar tudo o que sei. Você será a melhor escrava, e isso te deixará mais segura, aprenderá tudo o que a agrada, fará com que ela te ame, e fará com que você a ame. Minta para si mesma até acreditar na mentira, e ela acreditará. É assim que você se mantém mais segura. Kaiji assentiu lentamente, com um movimento brusco. Quando eu tinha escravos, eu não era uma dona cruel, raramente alguém os chicoteava, nunca os espancava por diversão, nem deixava que fizessem isso. Eu perdoava os erros e até libertava alguns. Eu pensava, bem, eu nunca tinha pensado em como eles estavam assustados, na verdade, por baixo de tudo. Agora, aqui estou eu. E você está apavorada. Priscila acariciou os cabelos negros como tinta. Eu sei. Você vai se acostumar, logo vai aprender o humor dela, a personalidade dela, o que ela gosta e o que não gosta. Kaiji acariciou a mão de Priscila. Sim, quando ela me elogiou, fiquei feliz, quando ela me disse que eu estava segura, me senti aquecido, e quando ela pagou tanto, salvando minha vida, pensei que ela pudesse sentir algo por mim. Priscila pressionou a testa contra a camarada mais novata. É assim que é, e assim precisa ser. Apenas aceite a felicidade que puder, e nós nos viraremos juntas pelo tempo que pudermos. Não é sempre que se pode confiar em outra escrava para ajudá-la, mas, pelo menos entre nós duas, temos isso agora. Ajude-me, e eu a ajudarei, e de alguma forma, sob o comando da senhora Nua, superaremos isso. O silêncio se prolongou, Nua encarou o príncipe, e o príncipe encarou Nua. Ela manteve a postura rígida e formal, as mãos cruzadas atrás das costas e os ombros eretos. Seu peito subia e descia por 3 respirações enquanto se lembrava da majestade de seu Deus. Ninguém pode ser tão majestoso. Ela pensou, e apesar da presença de tantos homens armados, lembrou-se da mulher para quem, olhos de terror, havia passado de 2 palavras para uma, cheia de ira e determinada a queimar uma nação em nome de seu Deus e sua vingança. Não há ninguém aqui a temer, lembrou a si mesma, e espontaneamente jogou a cabeça para trás, começando a soltar suas gargalhadas para o céu. O príncipe Rajin pareceu surpreso por um instante, piscando várias vezes, e então sua risada começou a seguir, lenta e hesitante. Mas, à medida que era acompanhada por outros, tornou-se genuína e intensa, até que toda a corte se pôs em alvoroço e a risada cálida e rouca de Lady Sobela finalmente começou a pôr fim à brincadeira. Você me pegou por um instante, disse o príncipe Rajin educadamente, estendendo a mão e apontando-a para Nua. Vamos deixar as formalidades de lado por enquanto. Você ganhou nossa aposta, com muita facilidade. Então, deixe-me explicar a natureza do problema. Há alguns meses, cerca de 200 prisioneiros escaparam da custódia, assassinos, ladrões, estupradores, os mais baixos dos mais baixos. Enviamos milícias para acabar com eles, mas... O príncipe deu de ombros. Bem, não foi tão bem assim. Um punhado de milícias sobreviveu, e esses fugitivos se tornaram um incômodo. Infelizmente. Ele esfregou a testa, irritado. A maior parte do exército não voltou do saque de Comestra. Tudo o que conseguimos foram os cavaleiros avançados com os tributos ao Império Tlaumo e algum estoque comercial. Levará semanas até que o saque de Comestra seja dividido entre nossa coalizão. Muitas centenas de pessoas podem causar muitos danos nesse período. Entendo. Há algo especial que eu deva saber, príncipe Rajin? Equipamento, treinamento, táticas, esse tipo de coisa. Nua ergueu uma sobrancelha e manteve o rosto inexpressivo enquanto reprimia a pena que sentia ao pensar em Kaiji presa servindo na cidade que destruiu sua vida. Eles têm espadas e arcos de caça, mas pouca armadura, talvez 50 trajes completos, provavelmente nem espadas, apenas facas, não muito mais do que conseguiram roubar. O líder deles é um ex-mercenário de excepcional perigo e habilidade. Ele não é de Pazen, mas está aqui há quase 10 anos. Ele conhece a terra muito bem. Seu nome é Bracer. Entendo. Nua disse bruscamente, estreitando os olhos e prosseguindo.
Como, em uma região onde a guerra é comum, um mercenário fica tão sem trabalho a ponto de se tornar um criminoso? O rosto do príncipe ficou vermelho de fúria. Contrabando. Ok, isso é inesperado, ele parece muito bravo. Excesso de contrabando? Claro que isso reduz a arrecadação de impostos, mas, sério. Que raiva, ele está tremendo, é melhor perguntar mais. Nua concluiu, e inclinou a cabeça para o lado. Perdoe-me, senhor, mas eu não entendo. Contrabandear o quê? Nua perguntou inocentemente, e Sobela estendeu a mão e tocou seu antebraço. Ela é estrangeira, querido, lembre-se disso. Sobela sussurrou, e seu rosto começou a se acalmar. Certo, disse ele sem se desculpar pela crescente demonstração de raiva. Para você, contrabando significa mercadorias comerciais que não são taxadas. Não temos um crime como esse aqui. Mercadorias comerciais são taxadas apenas no ponto final de venda para reduzir o ônus sobre os comerciantes. Nenhuma cidade tributa mercadorias em trânsito. Contrabando refere-se ao roubo de pessoas para vender ao Império Tlaumo como alimento. É quando pessoas são sequestradas na estrada e vendidas como carne na fronteira. Ó! Nua disse, e ficou tensa, seu próprio rosto começando a corresponder à ira que o príncipe demonstrou um momento antes, ficando roxo de fúria. Vejo que você entende. Sim, é verdade que tributamos vidas aos Tlaumo para mantê-los sob controle, mas não temos escolha. Nenhuma força no mundo é forte o suficiente para derrotar um exército do triunvirato. Ninguém, em lugar nenhum, é capaz de tal feito. Disse o príncipe Rajin com tristeza, enquanto muitos rostos na corte se voltavam para o chão em pesar. Isso não é verdade, príncipe de Pazem. A Salvadora Sombria matou um grupo inteiro de Devor com apenas um campeão minotauro para ajudá-la, e ela era apenas uma humana. Dizem que a mãe da Salvadora Sombria matou uma companhia inteira sozinha. O Senhor Divino do Oeste tem o poder de aniquilar exércitos inteiros com um único feitiço. Não sou sacerdotisa de sua fé à toa. Nua disse com olhos dourados brilhantes e orgulho absoluto em cada palavra que dizia. Nua estendeu os braços como se fosse abraçar o casal sentado no trono, com a cabeça ligeiramente erguida, como se visse seu senhor diante de si. Um dia, eles virão buscar o triunvirato. Nesse dia, seus olhos baixos poderão se voltar para a luz da salvação, e você cantará seus louvores como eu. Ela os hipnotizou com sua breve história, mas o príncipe balançou a cabeça vigorosamente. Mesmo que isso fosse verdade, ele não está aqui, e eles estão. Portanto, devemos enviar tributos a eles anualmente. Para isso, usamos um imposto, que funciona por sorteio. Cada casa registra os nomes de todos os homens com 13 anos ou mais. Em seguida, sorteamos os nomes e os oradores das estrelas os reúnem. Se alguém estiver doente ou morto antes da coleta, ou se a casa tiver escravos suficientes e quiserem manter a pessoa escolhida, um peso equivalente em escravos é fornecido. Se não tiverem escravos, devem pagar o custo de comprar um ou mais no mercado. Homens? Mulheres não? Perguntou Noa. Não me lembro dessa parte, pensou ela enquanto continuava a pergunta. Sim, precisamos manter a população alta, por isso raramente abrimos mão de mulheres. Um homem pode gerar 100 filhos se tiver tempo, mulheres e resistência, mas uma mulher só gera 1 ou 2 por ano. Exceções existem, por exemplo, houve uma captura de um elfo-demônio em Comestra. Os elfos-demônios se reproduzem muito lentamente, mas sua carne é muito valorizada pelos Tlaumo, especialmente as fêmeas. Poucos percebem isso e subestimam grosseiramente quantos podemos reter, oferecendo um único exemplar deles. As elites do Império Tlaumo abrirão mão de 100 por um macho, ou até mesmo 300 humanos ou equivalentes humanos, para ter uma única elfa-demônio como tributo. Ah, interessante. Nua disse em voz baixa. Infelizmente, alguém comprou a que foi capturada, e por um preço altíssimo, mas isso não vem ao caso, estou me distraindo, desculpe a tangente. Ele dispensou a distração com um gesto de mão que demonstrava sua irritação consigo mesmo. A questão é que essa é a única maneira de alguém ir para o oeste. Escravidão, crime ou imposto baseado em loteria. Sequestrar cidadãos ou viajantes é tabu, e aqueles que o fazem sofrem mortes horríveis. Nua ergueu a sobrancelha enquanto sua consciência sobre Kaiji a atormentava um pouco.
Não foram enviados para o triunvirato? Por que não doá-los? Porque o triunvirato não come contrabandistas. Contrabandistas não são apenas bastardos gananciosos vendendo vidas por dinheiro, eles são o pior tipo de colaborador. Quando os pegamos, eles são torturados publicamente até a morte. Você faria bem em se lembrar disso, quando algum colaborador vier até você, oferecendo dinheiro fácil por um alvo. O príncipe fixou os olhos nela, mas Nua não se encolheu nem hesitou. Isso não será um problema. Não quebrarei a fé do meu Deus com um ato tão vil, disse Nua com firmeza, fechando a boca ao ouvir a última palavra. Não estou fazendo este trabalho por dinheiro. Dinheiro não é nada para mim, apenas um meio para um fim. Nenhuma quantia de dinheiro pode me trazer realização, e eles não podem me tentar com coisas com as quais não me importo. Entendo, bem, então cuidado com mais uma coisa. Alguns dos que escapam ocasionalmente operam na terra de ninguém entre o Império Tlaumo e nossas cidades. Mais de uma vez, esses grupos atraíram seus perseguidores para essas áreas, emboscaram-nos, e seus cativos acabaram vendidos para uma aldeia Tlaumo do outro lado da fronteira. Ele engoliu em seco e tocou a garganta, mas não estava sozinho. Todos pareciam um pouco verdes. Nua permaneceu estoica e silenciosa até que seu conforto fosse restaurado. Entendo, meus poucos homens devem estar armados e equipados amanhã. Ainda não são muitos, mas para isso não precisarão. Os Breakers acabarão com seus bandidos, seus assassinos, seus estupradores, os predadores de sua cidade. Como você gostaria que a conclusão do trabalho fosse informada a você? Ouvidos para os plebeus, e a cabeça do seu líder, você não pode deixar de notá-lo, ele é um espadachim de grande habilidade, sempre opera com uma mão e tem preferência por meninas. Você provavelmente descobrirá que ele manteve algumas prisioneiras. Elas lhe dirão quem ele é. A boca do príncipe se contraiu em desgosto. Nua curvou lentamente a cabeça. Muito bem, quanto ao pagamento, não quero dinheiro, príncipe Rajen. O silêncio se prolongou por tanto tempo que Lady Sobela se pronunciou, inclinando-se para a frente no trono e perguntando com sua voz rouca e plena: o que você quer, mulher de desejos estranhos? Nua deu um sorriso encantador. É simplesmente impossível sentir algo além de carinho por aquela mulher. Droga, mas o príncipe tem sorte de ter alguém assim ao seu lado. O que eu quero é comprar direitos sobre qualquer escravo pertencente a qualquer cidadão ou empresa desta cidade. Pagarei o dobro do preço de compra e treinamento, é claro. Mas quero poder comprar qualquer ação que eu desejar, fora deste palácio, à vontade. Ofereça-me esse privilégio por escrito, e eu lhe trarei Bracer vivo. E se você falhar? Perguntou o príncipe, franzindo a testa diante do estranho pedido. Nua deu de ombros. Então eu obviamente morri, mas, se eu tiver sucesso matando-o, se eu não conseguir devolvê-lo vivo para execução pública, então deixe-me pedir algo verdadeiramente precioso, mas menos custoso. Sim? Ele perguntou, recostando-se no trono. Sua amizade. E isso não terá sido nada mais que um favor entre amigos. Nua lhe deu um sorriso largo e encantador e riu tanto que as moedas em sua bolsa tilintaram alto, ecoando por todos os ouvidos enquanto a rara riqueza ecoava em cada coração ganancioso. O príncipe Rajen bateu no braço do trono com um estrondo que ricocheteou nas paredes de pedra do palácio. Capitã Ivenor, acredito que nos daremos muito bem, vá com a minha bênção, com a promessa de que seu preço será pago, desde que retorne vivo com algum tipo de sucesso. Então eu vou. Infelizmente é verdade o que eu disse antes, minha fé proíbe qualquer pessoa livre de se ajoelhar, exceto para Deus ou por amor, mas eu me curvo diante de você em honra ao seu status, e em vez disso lhe saúdo. Ela disse isso com firmeza, em voz alta, seus olhos de ouro brilhante e sua voz martelando como um martelo. Ela levou o punho ao coração e se inclinou alguns centímetros para a frente, antes de se virar para ir embora. Ao partir, acariciando carinhosamente as facas em seu cinto, ela só teve um pensamento: príncipe ou bandido, nada me impedirá. A professora ficará orgulhosa, Raymond voltará e eu finalmente ficarei inteira.